Olá, aqui é o professor William Gonçalves e estamos em mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu gostaria de conversar com você sobre rádio escolar e podcast. O que implementar na escola? Que projeto trabalhar na escola utilizando essas mídias? Porque apesar de serem semelhantes em alguns aspectos, há uma diferença na execução de um projeto como esse na escola. Mas a gente vai conversar sobre isso depois da vinheta. Bom, quando a gente fala de podcast, vai explicar o podcast para alguém que ainda não conhece o podcast. Claro que hoje em dia muitos conhecem porque já é algo que está bem consolidado, Mas, por exemplo, quando eu comecei a ver essa questão, a trabalhar com essa questão do podcast, ainda não era tão popular assim. E há uma forma que a gente tinha de explicar para as pessoas o que era podcast era simplesmente dizer que era como se fosse um programa de rádio na internet. Sendo que nessa época já existia as web rádios, que são as rádios que são transmitidas pela internet. E aí, a questão da rádio escolar, ela sempre existiu, Sempre essa ideia de trabalhar o rádio dentro da escola, dentro de um espaço escolar, sempre foi utilizado por algumas instituições, Algumas escolas, alguns projetos, para trabalhar a questão da comunicação, do protagonismo estudantil e do aprendizado interdisciplinar. Mas hoje, com o avanço, a popularização do podcast, muitos projetos não estão mais sendo feitos tanto nesse sentido de rádio escolar, mas sim do podcast. E aqui, na verdade, eu queria estabelecer algumas diferenças entre um e outro, porque se você tem aquele desejo de trabalhar a mídia sonora dentro da escola, é interessante você entender qual é a diferença entre um e outro, para que na hora da elaboração do projeto você consiga definir exatamente quais são os seus objetivos, como você vai operacionalizar esse projeto no aspecto de recursos humanos, no aspecto de equipamentos, porque um e outro tem diferença sim, então a gente vai destrinchar isso daqui nessa conversa, tá? Então, quando a gente fala de rádio escolar, a gente está falando de uma rádio que funciona basicamente como uma rádio convencional, tá? Tirando a parte de que é uma rádio que vai ser transmitida por ondas, por ondas de FM, como normalmente, são as rádios, e eu falo normalmente porque nós já temos aí as rádios web, que aí você só ouve pela internet, tendo uma conexão de internet. Então, quando a gente fala em rádio escolar, ela tem a mesma proposta, no que diz respeito à programação. Então, você tem os programas, você tem as músicas, você tem a interação com aqueles que estão ouvindo. No caso, dentro da escola, a rádio escolar, ela poderia ser desenvolvida num formato ao vivo, no qual os alunos, aqueles que vão ali estar à frente, vão estar se comunicando em tempo real, com a audiência, com o público, ou então pode ser gravado, programas gravados que vão ser veiculados aí dentro de uma periodicidade, tá? Então, por exemplo, todo dia, na hora do intervalo, a rádio vai funcionar. Então você tem que ter uma programação para todos os dias da semana. Então, se as aulas ocorrem de segunda a sexta, então nós temos intervalo de segunda a sexta. Temos intervalo no turno da manhã, temos intervalo no turno da tarde e da noite também. Então, você vai precisar desenvolver um projeto que leve em consideração isso. A programação ela é regular. Claro que em algumas situações essa rádio pode acontecer 1 ou 2 vezes na semana, porque afinal de contas exigiria um esforço de produção muito grande. Mas ainda assim, ela tem uma regularidade. Ela também envolve uma interação, porque aqueles alunos que estão lá ouvindo a rádio durante o intervalo, se a rádio for ao vivo, eles podem interagir, pedir uma música, dar um recado, uma entrevista. Se for gravada, essa interação não vai acontecer. Não dessa forma, vai ser algo anterior à veiculação do programa, Mas ainda assim você vai criar um ambiente de imersão ali, com essa rádio tocando com uma certa regularidade. Então a rádio escolar ela vai criar, o objetivo dela é criar essa imersão, como eu falei, e
fazer com que os alunos se sintam realmente ouvindo uma rádio de verdade. Tá? É claro, ela vai ser de verdade porque ela vai ser real, vai estar acontecendo. Mas eles vão ter a mesma experiência de estar ouvindo uma rádio semelhante a outras rádios. Só que nesse caso, com um teor educativo, né? Onde, claro, a programação deverá seguir critérios educativos, né? As músicas também não pode ser qualquer música. Tem que ser músicas, né, que sejam adequadas para o ambiente onde essa rádio ela está sendo, a programação está sendo veiculada. Outra coisa dentro dessa questão, né, agora indo para a parte técnica, se a rádio ela vai ser veiculada no horário do intervalo, então como é que você vai fazer essa veiculação? Vai ser colocada uma caixa de som e aí você vai lá colocar a programação para rodar de um computador, de um pendrive. Se ela for ao vivo, os alunos vão estar ali na hora do intervalo fazendo essa interação. Ou então, se a escola tiver uma estrutura que possibilite isso, vão ser instaladas caixas de som no pátio, e aí o controle dessas caixas vai ficar numa sala específica, onde os alunos vão se concentrar, como se fosse um estúdio, né? Onde você vai ter lá os microfones, vai ter o computador, né? Vai ter uma mesa, enfim, vai ter toda uma estrutura ali, uma infraestrutura para que essa rádio aconteça. Quando fiz o ensino médio, eu participei de um projeto de rádio interna e na escola que eu estudei tinha um sistema de som. Então tinha caixas espalhadas pelo pátio, tinha lá uma salinha onde tinha o controle com uma mesa de som, um amplificador, o amplificador é o que manda, né, o som para as caixas, e tinha um computador. Então dali era possível conectar um microfone, né, e fazer ali uma rádio acontecer. Então nesse caso ali já se tinha uma estrutura para isso. Agora no caso de uma escola que não tem essa estrutura, e hoje você tem a opção, né, de utilizar caixas amplificadas que são bastante acessíveis, mas dependendo do tamanho da escola, do pátio, né, isso aí você teria que ter uma caixa que consiga abranger todo esse espaço. E se houver a possibilidade de investimento, seria o ideal a instalação, né, de um sistema de alto-falantes dentro do ambiente para poder melhor, né, a atender a esse propósito da rádio escolar. Então, nesse pouco que eu coloquei aqui para você já observa que a rádio escolar, embora ela tenha esse objetivo de trabalhar essas questões, né, de comunicação, protagonismo e aprendizagem interdisciplinar, ela envolve uma construção, uma elaboração que é diferente do podcast. Pelo que nós já conversamos sobre o podcast no vídeo anterior. E aí, por isso que é interessante você observar o que dá para fazer. Se for interessante, se for viável, a rádio escolar é muito interessante. Ela permite, tem várias possibilidades de trabalhar com ela, porque ela permite essa interação com o público, né? Então, mesmo que você tenha ali um grupo de alunos que está envolvido diretamente com a rádio, você vai poder interagir com outros alunos que de repente têm interesse, né, de também estar contribuindo. Você vai chamar a atenção deles e aí você vai criar um espaço de interação, um espaço de compartilhamento, um espaço de colaboração muito pertinente para o ambiente escolar, né? Inclusive nessa interação, os professores, né, em seus respectivos componentes, podem elaborar aí algumas atividades para trabalhar dentro da rádio, né, para divulgar. Assim como você tem em sala de aula as atividades de apresentação, seminário, né, alguns projetos específicos do componente, né, ou da área, você pode utilizar a rádio para divulgar isso, né, para colocar isso para toda a escola, para toda a comunidade escolar. Agora, saindo da rádio escolar, nós temos o podcast, né, que é a razão de ser desse canal, né? Bom, o podcast, ele tem uma característica que é a questão do conteúdo sob demanda, tá? O que seria esse conteúdo sob demanda? É o conteúdo que você consome conforme a sua necessidade, né? Conforme a sua disponibilidade e o seu interesse. Então você tem lá, publicado em uma plataforma, tem episódios, né? Você tem ali programas separados por tema,
por formato, né? Um debate, um programa informativo. E aí você vai escolher qual você quer ouvir na hora que você achar que pode fazer aquela audição com tranquilidade. Pode também ouvir em qualquer lugar, por meio do smartphone, num tablet, computador, um aparelho reprodutor de MP3, né, que hoje não é tão comum, né, mas ainda assim é uma possibilidade. Enquanto que a rádio escolar, ela está muito restrita à escola, né? Então se ela vai acontecer dentro do espaço de intervalo, uma programação que vai ser veiculada lá numa caixa amplificada, num sistema de som, então você já tem ali uma limitação do alcance, porque ela vai alcançar somente aquele espaço. Agora o podcast não, ele vai para além da escola, porque vai estar na internet. Esses programas, né, nesse formato, podem ser melhor organizados, tem um conteúdo que é atemporal, ou seja, é um conteúdo que pode ser consumido em qualquer época. Qualquer época vai poder ali estar se valendo daquelas informações, sendo que na rádio escolar você trabalha com algo mais factual, ou seja, algo que está acontecendo ali no momento, principalmente quando você faz uma rádio ao vivo, né, com uma interação com o público. Então é aquilo que está acontecendo naquele momento. Se você gravar aquela programação e veicular isso mais para frente, ou um ano, né, depois, enfim, você vai deixar a coisa datada. Claro, como registro histórico é algo bem interessante, mas como algo para se veicular na programação não vai fazer tanto sentido, dependendo do conteúdo. Então o podcast ele tem essa vantagem, né? Outra coisa é a questão da edição. Enquanto que numa rádio, se ela for ao vivo, você vai fazer as coisas acontecerem ali na hora. Se ela for gravada, né, você vai ter a questão da edição, mas ainda assim vai ser pensado num formato para rádio. Aqui no podcast você tem a possibilidade de refinar essa edição, né, de fazer algo mais bem acabado, porque não há necessidade de uma transmissão, de uma veiculação imediata. Por exemplo, na rádio escolar, se você vai ter uma regularidade na programação, ou seja, toda semana vai ter, mesmo que não seja todo dia, mas seja 1 ou 2 vezes na semana, se for gravado, né? Você vai estar gravando e editando aquele conteúdo, né? E ele vai precisar ficar pronto com uma certa rapidez. A proximidade da gravação e edição com a veiculação pode ser algo muito pequeno, então você não vai ter o tempo para poder refinar. Agora o podcast não, quando você pensa, vamos produzir 5 episódios, né, uma temporada de 5 episódios, e esses episódios eles vão ser produzidos dentro de um período, de um mês, por exemplo. Você vai ter tempo para trabalhar essa edição, esse refinamento, né, todos os elementos que vão fazer parte ali daquele áudio. E aí com isso, quando você lançar os episódios, eles vão estar numa qualidade muito superior ao que seria se fosse uma gravação para uma rádio. Com certeza, isso eu garanto. Claro, se você tiver pessoas, né, alunos envolvidos, bastante envolvidos e engajados, é óbvio que a rádio escolar também terá uma qualidade. Mas nem se compara com a questão do podcast, que você tem a possibilidade de trabalhar temas mais específicos, né, ter uma produção melhor organizada. Então, com isso, eu coloco aqui as diferenças entre a rádio escolar e o podcast. A rádio escolar, você vai me perguntar, a rádio escolar não poderia também ser disponibilizada na internet, como as gravações, e aí isso vira tipo um podcast? Bom, sim, inclusive as rádios, né, tradicionais, elas já fazem isso. Alguns programas eles são disponibilizados como podcast. É possível fazer isso. Só que, como eu falei, às vezes, a programação que você monta para uma rádio dentro da escola, né, como ela pensa nessa coisa da interação, da imersão dos alunos, né, naquela proposta, acaba ficando um pouco descontextualizado. Tá? Então, a disponibilização no formato de podcast seria mais para ter esse registro, né, para ter a possibilidade de que outras pessoas conheçam, né, o que está sendo feito. Agora, o podcast construído como podcast, né, ou seja, sem ser pensado como uma espécie de rádio, vamos dizer assim, ele tende a ter uma construção, uma elaboração muito mais refinada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, de ter esse esclarecimento. Eu senti a vontade de fazer esse vídeo, porque como eu, quando era aluno, tive a oportunidade de me envolver num projeto de rádio escolar, né? Isso num tempo que podcast já existia fora do Brasil, já era algo conhecido, mas aqui não era popularizado.
era uma mídia de nicho, ou seja, grupos específicos se apropriavam dela, né? Não é como hoje, que é algo mais popular, né? Que está se popularizando cada vez mais. Então aí eu senti a necessidade de trazer essas duas ideias, né? E claro, também inspirar vocês a elaborarem projetos nesse sentido, né? Mas é importante mostrar que cada qual é elaborado e desenvolvido de forma diferente. E a gente pensar essa diferenciação nos ajuda a ter uma percepção mais clara acerca dos resultados que a gente quer atingir com essas duas propostas. Então, se você acompanhou o vídeo até aqui, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que eu possa continuar produzindo mais vídeos sobre esse tema bem atual, que é o podcast dentro da escola, principalmente hoje com o avanço cada vez maior da tecnologia e nós professores tendo que nos apropriar disso para implementar na nossa prática docente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até breve!